É impressionante como algumas pessoas parecem testar sua paciência de propósito. Você já entrou em um ambiente com um coração leve, querendo apenas viver o seu dia em paz, e do nada alguém solta uma frase atravessada, um olhar de desprezo ou uma piada disfarçada de opinião, e você sente que aquilo passou do limite? Não é grave o bastante para discutir, mas é suficiente para tirar sua paz. E é aí que muita gente erra. Ou reage no impulso e se rebaixa, ou engole seco e carrega aquilo por dentro, deixando o desrespeito criar raiz. Mas existe um terceiro caminho, aquele em que você impõe respeito sem perder a sua dignidade, sem gritar, sem discutir, sem se igualar a quem tenta te diminuir. Hoje, eu vou te mostrar 7 atitudes silenciosas que envergonham quem te desrespeita. Não porque você afronta, mas porque você não se curva. São atitudes simples, práticas e profundamente desconcertantes para pessoas arrogantes. Atitudes que reorganizam o ambiente, mudam o tom da conversa e deixam claro onde está o limite, sem precisar dizer uma palavra. Assiste até o fim. Essas atitudes não mudam só a forma como te tratam. Elas mudam a postura com que você anda pelo mundo. Vamos começar. Atitude 1. Quem se explica demais perde autoridade. Existe um reflexo quase automático quando alguém questiona você, critica suas decisões ou fala com desrespeito. Explicar. Você começa a falar mais do que precisa, detalhar demais, organizar argumentos na cabeça como se estivesse em um tribunal, tentando provar que fez a escolha certa, que tinha um motivo válido, que não foi irresponsável, que não está errado. O que quase ninguém percebe é que nesse momento não está acontecendo uma conversa. Está acontecendo um teste. Quando você se justifica em excesso, a mensagem que passa não é clareza, é insegurança. É como se, sem perceber, você estivesse pedindo permissão para existir, pedindo aprovação para viver a própria vida. E quem não te respeita, sente isso na hora. Pessoas desrespeitosas têm um radar afiado para a vulnerabilidade emocional. Quando percebem que você entra no modo explicação, elas entendem algo muito simples. Ainda tem poder sobre você. Porque quem explica demais, no fundo, está tentando convencer o outro de algo que já deveria estar resolvido dentro de si. Deixa eu te contar algo que eu demorei muito tempo para aprender. Houve uma fase da minha vida em que toda decisão minha virava um debate público. Se eu mudava de ideia, explicava. Se recusava um convite, explicava. Se escolhia um caminho diferente, explicava de novo, com detalhes, justificativas, contexto, como se estivesse sempre em dívida. E o efeito era exatamente o oposto do que eu esperava. Quanto mais eu explicava, mais as pessoas questionavam. Quanto mais eu tentava convencer, mais espaço eu abria para críticas, ironias e desrespeito disfarçado de preocupação. Até que um dia, algo mudou. Alguém me questionou sobre uma decisão pessoal, daquele jeito invasivo, quase acusatório, esperando o discurso de sempre. E pela primeira vez, eu respondi apenas: foi o que eu escolhi. Sem discurso, sem defesa, sem justificativa extra. O silêncio que veio depois foi constrangedor, mas não para mim. A pessoa ficou visivelmente desconfortável, tentou puxar outro assunto e nunca mais tocou naquele ponto. Foi aí que eu entendi uma coisa simples e poderosa. Quem sabe o que faz não precisa provar nada para ninguém. O respeito não nasce dos seus argumentos, ele nasce da sua postura. Quando você para de se justificar, você tira do outro o palco, o controle e a sensação de autoridade. Você não está sendo rude, você está sendo firme. Isso envergonha quem não te respeita, porque obriga essa pessoa a encarar o próprio comportamento sem a sua colaboração emocional. A ausência de explicação é um limite silencioso. Ela diz: minhas escolhas não estão em negociação. E quanto mais você pratica isso,
mas algo muda dentro de você também. Você começa a sentir menos necessidade de aprovação, menos ansiedade ao ser questionado, mais estabilidade interna. Então guarda isso. Quando alguém tenta te desestabilizar exigindo explicações, experimente responder menos. Uma frase curta, ou nenhuma. Observe o efeito. Quem não te respeita vai se sentir pequeno não porque você atacou, mas porque você não se curvou. E esse tipo de postura, silenciosa e segura, é uma das coisas que mais desarma o desrespeito. Atitude 2. Seja educado, nunca acessível demais. Você já percebeu que algumas pessoas só começam a te desrespeitar depois que se sentem confortáveis demais com você? Não é coincidência. Existe uma linha muito sutil entre ser educado e oferecer intimidade. E quando essa linha é cruzada, o respeito costuma ir embora junto. Muita gente confunde essas duas coisas, e é exatamente nessa confusão que o desrespeito encontra espaço para crescer. Ser educado é manter a civilidade, é o bom dia, é o tom calmo. É o respeito básico que você oferece, porque isso fala sobre quem você é, não sobre quem está à sua frente. Intimidade é outra coisa. Intimidade é abrir espaço emocional, é sorrir demais, é tentar criar proximidade, é agir como se houvesse um vínculo que na prática não existe ou não deveria existir. Quando alguém não te respeita, misturar educação com intimidade é um erro silencioso, porque sem perceber, você envia a mensagem errada. Apesar do seu comportamento, você ainda tem acesso a mim. E pessoas desrespeitosas sabem ler isso muito bem. Tratar alguém com educação, mantendo distância emocional, não é frieza, é proteção. É você dizendo com postura e presença: eu não vou descer o nível, mas também não vou te convidar para perto. Eu aprendi isso na prática. Antes eu insistia em ser excessivamente cordial com pessoas que claramente ultrapassavam limites. Eu sorria, puxava conversa, tentava manter um clima leve, como se isso fosse resolver o problema. Mas o efeito era sempre o mesmo. Quanto mais acessível eu parecia, mais à vontade essas pessoas se sentiam para continuar me desrespeitando. Até que um dia eu mudei algo simples. Continuei sendo educado, mas cortei qualquer sinal de intimidade. Cumprimentava, respondia com respeito, mas sem brincadeiras, sem proximidade, sem aquele esforço inconsciente de agradar. E foi então que o ambiente mudou. As pessoas começaram a medir palavras. O tom mudou. E quem antes se sentia confortável para desrespeitar, passou a se sentir deslocado. Porque a educação sem intimidade cria um limite invisível. Ela não gera confronto, mas também não gera abertura. Você não está sendo ríspido, você está sendo claro. Ser educado sem demonstrar intimidade mostra maturidade emocional. Mostra que você não precisa punir, provocar ou humilhar ninguém para se impor. Você simplesmente não oferece aquilo que a outra pessoa não soube cuidar. E isso, para quem não te respeita, é profundamente desconcertante, porque essas pessoas costumam se alimentar de reação emocional, de proximidade forçada, de excesso de abertura. Quando encontram alguém calmo, educado e distante ao mesmo tempo, não sabem como agir. Não há conflito, não há drama, mas também não há acesso. E esse equilíbrio é poderoso. Então guarda isso. Da próxima vez que alguém te tratar com desrespeito, não mude quem você é, mude o nível de acesso. Seja educado, seja sereno, mas mantenha a porta emocional fechada. Você não deve intimidade a quem não demonstra respeito. E quando você entende isso, algo muda. O outro percebe que não pode ultrapassar limites sem perder espaço. Essa postura não grita, não ameaça, mas comunica com clareza. Eu sei quem eu sou e sei até onde você pode ir. E poucas coisas desarmam mais o desrespeito do que isso. Atitude 3. Não abaixe os olhos para ninguém. Nossa terceira atitude
É uma das minhas técnicas favoritas e também uma das mais certeiras, porque ela não depende de palavras, não exige explicação e funciona exatamente quando alguém espera te ver vacilar. Estou falando do olhar silencioso. Pouca gente percebe isso, mas o momento em que alguém te desrespeita é quase sempre acompanhado de um teste invisível. Depois do comentário atravessado, da provocação disfarçada de brincadeira ou daquele tom condescendente, vem uma pausa curta. E nessa pausa, a outra pessoa olha para você. Ela não está esperando uma resposta, está esperando uma reação. Olhos que baixam, um sorriso nervoso, um desvio rápido do olhar, como quem tenta sair da situação. É nesse instante que o jogo costuma ser decidido. Quando você mantém o contato visual calmo e firme, sem desviar, algo quebra. A expectativa de insegurança não se confirma, a tentativa de desestabilizar não encontra apoio, e isso muda completamente a dinâmica da situação. Desviar o olhar é instintivo quando nos sentimos ameaçados ou diminuídos. É um reflexo de defesa. O corpo tenta se proteger e os olhos procuram fuga. Por isso, manter o olhar tem tanto impacto. Não porque intimida, mas porque comunica presença. Manter o contato visual não é desafiar, é afirmar, sem dizer nada, que você não vai se encolher diante de quem tenta te diminuir. E isso incomoda profundamente quem contava com a sua insegurança para avançar. Eu percebi isso de forma muito clara em situações entre amigos. Sabe aquele grupo onde sempre tem alguém que passa do limite em tom de brincadeira? Aquela pessoa que solta comentários irônicos, pequenas alfinetadas, piadas que só fazem graça às custas dos outros. No meu caso, era quase sempre igual. Um comentário atravessado no meio da conversa. É brincadeira, relaxa logo depois. E então, o olhar. A pessoa dizia algo e imediatamente me encarava, esperando a reação. Esperando que eu risse sem graça, que baixasse os olhos, que entrasse no jogo para não deixar o clima estranho. Durante muito tempo foi isso que eu fazia. Sorria, desviava o olhar, mudava de assunto. E sem perceber, isso dava permissão para continuar. Até que, em uma dessas situações, eu fiz diferente. O comentário veio, o tom foi o mesmo, e logo depois, o olhar esperando a reação. Dessa vez, eu mantive o contato visual. Não encarei com raiva, não fiz cara de reprovação. Não disse absolutamente nada, apenas mantive o olhar, calmo, presente, sem submissão. Foram poucos segundos, mas o efeito foi imediato. A pessoa começou a se mexer na cadeira. Desviou o olhar primeiro. Tentou puxar outro assunto, riu sozinho, como quem percebe que passou do ponto. Mas o detalhe mais forte não foi nem isso. Foi o ambiente. As pessoas ao redor perceberam. A conversa parou por um instante. Houve aquele silêncio curto, constrangedor, em que todo mundo entendeu exatamente o que tinha acabado de acontecer. Ninguém disse nada, mas todos estavam atentos. Não porque eu criei uma cena, mas porque eu não recuei. Naquele momento, quem tentou desrespeitar ficou exposto pelo próprio comportamento, sem ataque, sem resposta atravessada, sem explicação. E quando isso acontece, o jogo vira. Porque quando você sustenta o olhar, você não está falando só com quem tentou te diminuir. Você está falando com todo o ambiente. Você está mostrando, sem dizer uma palavra, que percebeu o limite sendo cruzado e que não vai fingir que não viu. E isso reorganiza o espaço. O clima mudou dali em diante. Os comentários diminuíram. O tom ficou mais cuidadoso. Aquela liberdade de desrespeitar em tom de brincadeira simplesmente desapareceu, porque todo mundo entendeu o recado. Quando você não reage como esperado, você quebra o roteiro do outro e isso deixa claro para todos onde está o limite. O contato visual faz algo muito específico. Ele lembra o outro de que você está ali, inteiro, consciente.
Quem tenta desrespeitar costuma contar com a sua instabilidade emocional, com o seu desconforto, com o seu silêncio corporal para ganhar espaço. Mas quando você mantém o olhar, o jogo muda. É importante entender isso. O olhar não é uma arma, é um recurso. Quando usado com consciência, ele não gera medo, gera limite. Não fecha diálogo, mantém o diálogo honesto. Você não precisa dizer nada. O corpo fala por você. Manter o contato visual é dizer sem palavras: eu ouvi, eu percebi e continuo aqui. Isso convida o outro a refletir, porque tira o conforto da impunidade. Não há confronto, mas também não há fuga. E no fim das contas, é disso que todo esse vídeo trata. Nenhuma dessas atitudes existe para humilhar, ameaçar ou dominar alguém. Elas existem para proteger a sua dignidade, porque quem te desrespeita não espera firmeza, não espera consciência, muito menos serenidade. E quando encontra exatamente isso, sem grito, sem agressão, sem explicação, o respeito encontra espaço para surgir. Ou, no mínimo, o desrespeito perde força. Atitude 4. Pergunte antes de acusar. Quando alguém te fere, te corta ou te trata com desrespeito, existe um impulso quase automático que sobe pelo peito: acusar. Apontar o dedo parece aliviar na hora. É como se ao jogar a culpa para fora, você finalmente respirasse. Mas esse alívio é curto e o preço costuma ser alto. A acusação transforma qualquer conversa em confronto. No instante em que você acusa, a outra pessoa não escuta mais nada. Ela entra em modo de defesa. Não importa se você está certo, a conversa vira uma disputa de egos, não uma busca por respeito. Questionar é diferente. Questionar não ataca. Questionar expõe. Isso muda completamente a dinâmica de poder. Deixa eu te dar um exemplo real. Eu estava em uma reunião importante, com várias pessoas na sala. Toda vez que eu começava a falar, um colega me interrompia. Não uma vez ou outra, constantemente. Ele cortava minhas frases, completava por cima, desviava o assunto como se minha fala fosse irrelevante. A primeira vontade foi acusar na frente de todo mundo. Dizer algo como: "Você não sabe respeitar", ou "Você sempre me interrompe". Eu sabia que isso criaria uma cena, defesa, clima pesado, e provavelmente me colocaria como o emocional da sala. Então eu fiz outra coisa. Esperei ele me interromper de novo, porque eu sabia que ia acontecer. Quando aconteceu, eu parei de falar, olhei para ele com calma e perguntei em tom neutro, alto o suficiente para todos ouvirem: "Você percebeu que me interrompeu de novo enquanto eu estava falando?" Silêncio. Não houve acusação. Não houve ataque. Mas houve exposição. Ele ficou visivelmente desconfortável. Tentou se justificar, deu uma risada sem graça, disse que não tinha percebido. Mas algo mudou ali. A partir daquele momento, ele passou a se controlar. E o mais interessante, o respeito veio não porque eu levantei a voz, mas porque eu obriguei ele a enxergar o próprio comportamento. É isso que o questionamento faz. Quando você acusa, você vira o problema. Quando você questiona, o comportamento vira o problema. E existe uma diferença enorme entre dizer "você nunca me respeita" e perguntar "você percebeu como isso soou para mim?" Na primeira frase, você não está falando do que aconteceu. Você está atacando a pessoa inteira. Você a rotula como desrespeitosa. E quando alguém se sente rotulado, a reação é automática: defesa, justificativa, contra-ataque. A conversa deixa de ser sobre respeito e vira uma disputa de ego, de quem está certo e quem está errado. Já a segunda pergunta faz outra coisa. Ela não acusa, ela expõe, ela não empurra, ela obriga o outro a parar e olhar para o próprio comportamento. Em vez de se defender, a pessoa precisa pensar. Em vez de reagir, ela precisa se observar.
e esse pequeno instante de pausa muda tudo. É por isso que a primeira frase gera resistência e a segunda gera consciência. Uma fecha portas, a outra cria espaço. Questionar não é engolir sapo, não é se calar, é escolher o caminho mais inteligente para se posicionar. Além disso, questionar também te protege de algo importante: interpretações erradas. Nem todo desrespeito é intencional. Às vezes, vem de pressa, descuido ou de expectativas que nunca foram ditas em voz alta. Quando você pergunta, você abre espaço para entender. E quando existe entendimento, o respeito tende a aparecer ou, no mínimo, o limite fica claro. E aqui está o ponto central. Questionar expõe sem humilhar, corrige sem atacar e impõe respeito sem escalar conflito. Para quem não te respeita, isso é profundamente desconcertante, porque tira deles o papel de vítima e coloca um espelho na frente. Então, eu te lanço um desafio. Da próxima vez que alguém ultrapassar um limite, resista à tentação de acusar. Respire e pergunte. Uma pergunta bem colocada, no momento certo, vale mais do que 10 acusações ditas no calor da emoção. Ela não só muda a conversa, ela muda a posição que você ocupa dentro dela. Quinta atitude que envergonha quem te desrespeita. Nunca pareça depender. As pessoas sentem quando você precisa ficar, e quando sentem isso, passam a testar até onde podem ir. Existe uma verdade simples e desconfortável por trás disso. No momento em que alguém percebe que você depende daquela relação, daquele emprego ou daquele ambiente, o respeito começa a escorrer pelos dedos. Dependência muda a dinâmica. Ela te coloca em posição de espera, de aceitação, de tolerância excessiva. E pessoas desrespeitosas reconhecem isso muito rápido. É por isso que mostrar que você tem outras opções é uma das atitudes mais poderosas que existem. E deixa eu deixar algo bem claro desde já. Mostrar que você tem opções. Não é ameaçar, não é fazer jogo psicológico, não é esfregar nada na cara de ninguém. É postura, é vida em movimento. Quando a sua vida gira em torno de uma única pessoa, um único lugar ou uma única aprovação, você começa a aceitar migalhas, tolera comentários atravessados, engole situações desconfortáveis, baixa a cabeça para não perder algo que, no fundo, você acredita que precisa. Mas quando você tem opções, algo muda por dentro. Você não mendiga a atenção, não implora respeito, não se diminui para caber, porque você sabe que pode escolher. Eu aprendi isso de forma bem prática no ambiente de trabalho. Teve uma época em que eu estava em um lugar onde o desrespeito nunca era direto. Ninguém levantava a voz. Ninguém fazia críticas explícitas. Era aquele desrespeito que só quem vive sabe identificar. Em reuniões, por exemplo, eu apresentava uma ideia, falava por 2 ou 3 minutos e o assunto simplesmente morria. Silêncio. Alguns olhares dispersos. A reunião seguia como se eu não tivesse dito nada. 5 minutos depois, outra pessoa repetia praticamente a mesma ideia e aí vinham os acenos de cabeça, os boa observação, os faz sentido. E você fica ali, sentado, se perguntando se está ficando louco. Também tinha as decisões tomadas fora das reuniões, projetos que eu só descobria depois que já estavam definidos, e-mails importantes dos quais meu nome simplesmente não constava. Nada explícito o suficiente para confrontar, mas recorrente o bastante para incomodar. E o pior era a sensação constante de precisar provar valor, chegar mais cedo, explicar demais, aceitar tarefas extras para não parecer difícil. Como se eu estivesse sempre devendo algo, sempre tentando justificar meu lugar ali. Com o tempo, ficou claro qual era o problema. Eu precisava daquele ambiente, precisava daquele cargo,
Precisava me sentir reconhecido pelos meus colegas, pelo meu chefe. E quando as pessoas percebem isso, mesmo que de forma inconsciente, o respeito começa a escorrer. O ponto de virada não veio de uma conversa dura, não veio de um ultimato, não veio de uma ameaça velada, veio de movimento silencioso. Eu não anunciei nada. Não disse que estava buscando outra oportunidade. Não fiz questão de mostrar nada. Eu simplesmente comecei a construir alternativas. Passei a desenvolver projetos paralelos, a investir em habilidades que me davam autonomia, a ampliar meu campo de possibilidades fora daquele lugar. E algo curioso aconteceu. Meu comportamento mudou antes que qualquer palavra fosse dita. Eu parei de me justificar tanto. Parei de aceitar qualquer coisa. Parei de demonstrar urgência em agradar. E as pessoas perceberam. O tom nas reuniões mudou. Passei a ser mais ouvido. As decisões começaram a me incluir novamente. As conversas ficaram mais cuidadosas. Não porque alguém ficou com medo, mas porque ficou claro que eu não estava preso. Quando alguém percebe que você tem opções, que você pode seguir em frente a qualquer momento, ela começa a pensar 2 vezes antes de te tratar mal. O respeito deixa de ser opcional. Essa é a parte que envergonha quem te desrespeita. Não porque você afrontou, mas porque você mostrou com atitudes que não depende. E isso incomoda profundamente. Mostrar que você tem outras opções é continuar com sua rotina, seus planos, seus projetos, mesmo diante do descaso. É não parar a sua vida esperando que alguém mude. É não congelar seus passos por medo de perder espaço. Quanto mais você caminha, mais claro fica uma verdade poderosa. Nenhuma pessoa, nenhum lugar, nenhum cargo define quem você é. E quando o outro percebe isso, o poder muda de lado. Então guarda isso. Quem tem opções, escolhe. Quem escolhe, não se submete. E quem não se submete, naturalmente impõe respeito. Sem ameaça, sem confronto, sem explicação. Apenas seguindo em frente. 6ª atitude. Mostre que você não depende de aprovação. Quantas vezes você já se desrespeitou só para não desagradar alguém? Cada vez que isso acontece, algo muda na relação e quase sempre o respeito é a primeira coisa a ir embora. Quando você diz sim, mesmo querendo dizer não. Quando ri para não gerar desconforto. Quando aceita coisas que não fazem sentido só para não parecer difícil. A mensagem que passa é clara, mesmo que você nunca diga em voz alta. Eu preciso que você goste de mim. E a partir desse momento, o respeito começa a evaporar. Porque quem percebe que você precisa agradar, entende 2 coisas muito rápido. Que pode exigir mais do que deveria e que dificilmente você vai colocar limites. Mas aqui está algo importante. Parar de agradar não é sobre ser frio, grosseiro ou distante. É sobre colocar os pés no chão e entender que a sua presença, o seu tempo e as suas decisões não precisam passar por aprovação externa. Nem todo mundo vai concordar com você. Nem todo mundo vai gostar das suas escolhas. E tudo bem. O desconforto que isso causa nos outros não é sua responsabilidade. Eu demorei muito para entender isso. Eu cresci acreditando que, para ter valor, eu precisava ser aceito. Que agradar era o caminho mais seguro para pertencer. Que dizer sim mantinha as pessoas por perto e dizer não colocava tudo em risco. E essa ideia foi se infiltrando na minha vida adulta sem que eu percebesse. Eu aceitava convites quando estava exausto, só para não parecer distante. Ia a encontros que eu não queria, ficava mais tempo do que aguentava, ria de coisas que não tinham graça. Em amizades, por exemplo, eu estava sempre disponível. Respondia rápido. Escutava desabafos intermináveis, cancelava meus próprios planos para ajudar, mas quando eu precisava de algo, a resposta demorava. Quando eu falava, o assunto mudava. Quando eu dizia que estava cansado, vinha um "ah, mas é rapidinho".
E isso vai acontecendo aos poucos, mensagens chegando tarde da noite, como se o seu tempo não tivesse valor, pedidos de favor em cima da hora, sempre com aquela expectativa implícita de que você daria um jeito. E quando pela primeira vez você não podia, vinha o silêncio, ou o tom frio, ou aquela culpa sutil, como se você tivesse quebrado uma regra que nunca foi combinada. Esse é o desrespeito velado. Ele não grita, ele se apoia na sua disponibilidade. E quanto mais você tenta agradar, mais esse espaço é ocupado. Até que eu comecei a mudar algo simples. Passei a dizer não quando não fazia sentido. Passei a não justificar tanto minhas decisões. Passei a não rir automaticamente para tudo. Não fiz discursos. Não anunciei mudança de postura. Eu apenas parei de me trair para manter o conforto alheio. E aí veio a virada. Algumas pessoas estranharam, ficaram incomodadas, se afastaram, mas outras mudaram completamente a forma de me tratar. As mensagens ficaram mais respeitosas. Os pedidos passaram a vir com cuidado. O tom mudou. Porque quando você deixa claro que não precisa agradar, você deixa claro que não pode ser usado emocionalmente. Essa é a parte que envergonha quem te desrespeita. Não porque você confrontou, mas porque você saiu do papel de sempre disponível, sempre compreensivo, sempre ajustável. Quando você não precisa agradar, ninguém consegue te manipular pelo medo da rejeição. E quando esse medo some, o respeito encontra espaço para voltar. Se você puder levar uma coisa desse vídeo, leve isso. Você não precisa sorrir quando está cansado. Não precisa aceitar tudo para não parecer antipático. Não precisa se explicar para evitar que alguém se chateie. Parar de agradar não te isola, te alinha. E quando você se alinha consigo mesmo, o mundo aprende rapidamente até onde pode ir. 7ª atitude. Não deixe o desrespeito te transformar. Existe algo mais perigoso do que ser desrespeitado. É se tornar alguém menor por causa disso. Porque quando alguém te trata mal, o ataque não é só externo. Ele tenta entrar. Tenta contaminar sua postura, sua linguagem, seu jeito de andar, de olhar, de existir. O verdadeiro jogo do desrespeito não é te humilhar na frente dos outros. É fazer você sair do lugar se sentindo menor do que entrou. É por isso que manter a cabeça erguida não é estética, é ética. Quando alguém te desrespeita, o objetivo quase nunca é o que foi dito. É o que vem depois. É te fazer duvidar, te encolher, te colocar em posição de defesa permanente. Mas no instante em que você mantém a postura, ombros firmes, olhar limpo, presença inteira, algo poderoso acontece. O ataque não encontra onde se alojar. Você não precisa responder, não precisa explicar, não precisa provar nada, você permanece. E isso é profundamente desconcertante para quem esperava te ver reagir, se justificar ou se corromper emocionalmente. Eu percebi isso quando entendi que o maior erro não era o comentário alheio, era permitir que aquilo moldasse quem eu me tornava depois. Teve situações na minha vida em que alguém insistia em pequenas provocações. Nada explícito, nada direto, sempre no limite da brincadeira, do sarcasmo aceitável, da ironia socialmente tolerada. E por muito tempo isso me afetava mais do que eu admitia. Eu saía dessas interações mais tenso, mais defensivo, mais fechado, até que caiu a ficha. Se eu mudava por causa do desrespeito, então o desrespeito estava vencendo. Foi aí que decidi uma coisa simples e definitiva. Eu não ia mais permitir que a falta de caráter dos outros ditasse a minha postura. Passei a entrar nos ambientes do mesmo jeito que saía. Cabeça erguida, passos firmes, olhar claro. Se vinha um comentário atravessado, ele batia e não encontrava espaço dentro de mim. Não virava resposta atravessada, não virava ressentimento, não virava mudança de identidade. E algo curioso acontece quando você faz isso. Quem tenta te diminuir começa a se sentir deslocado. Porque essas pessoas contam com a sua reação para se sentirem maiores.
Contam com a sua corrosão interna para validar o próprio comportamento. Quando isso não acontece, o poder evapora. Manter a cabeça erguida é recusar o convite para se tornar alguém amargo, reativo ou endurecido por dentro. É dizer em silêncio: você não vai me moldar. Isso não é arrogância, é integridade. Você não está se colocando acima de ninguém, está se mantendo inteiro. E aqui está a verdade que poucos falam. O respeito próprio começa quando você decide não pagar o preço emocional da ignorância alheia. Não carregar o ataque, não ruminar a ofensa, não deixar que a falta de respeito vire parte da sua personalidade. Caminhar de cabeça erguida é caminhar com caráter intacto, é atravessar ambientes hostis sem se tornar hostil, é sair das batalhas sem cicatrizes internas, e isso é força real. Então guarda isso. O mundo pode tentar te dobrar, te provocar, te reduzir. Mas só vence quem consegue te fazer perder a própria postura. Enquanto você mantiver a cabeça erguida, ninguém te derrota de verdade, porque o respeito começa por você. Se esse vídeo te fortaleceu, escreva nos comentários: quem não me respeita, me perde. Quem se respeita não se explica, não se curva e não dá acesso. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. O estoicismo não muda o mundo, muda quem você é dentro dele. Obrigado por assistir.